Um hotel adquiriu uma caldeira para aquecimento da água a ser consumida pelos hóspedes e pagou por isso R$ 10.800 à vista. O fornecedor ficou responsável pela entrega do produto. Para a instalação da referida caldeira, o hotel pagou mais R$ 3.600. A caldeira tem vida útil estimada de 10 anos e o valor residual estimado é de R$ 2.400. A caldeira ficou pronta para uso em 1º de 8 de 2015 e o hotel calcula a depreciação utilizando o método linear ou o método das cotas constantes. É a mesma coisa, tá, pessoal? Então vamos ver o que está pedindo aqui, né? Com base nos dados informados, a despesa de depreciação da caldeira no mês de agosto de 2015 é de... Então, primeiras observações que a gente tem que fazer aqui. 1º de 8 de 2015 foi quando a caldeira ficou pronta para uso, né? E ele está pedindo exatamente a depreciação do mês de agosto, ou seja, o primeiro mês de depreciação, ok? Nós temos que identificar então os valores que a gente vai identificar como valor contábil, que é o que vai ser registrado do ativo, e identificar também o valor depreciável, ok? A gente pode identificar também aqui, ó, que já temos uma informação sobre o valor residual, e o valor residual, gravem essa informação, pessoal, ele não é depreciável, ou seja, R$ 2.400 não é depreciável, ok? Fazendo aqui então a resolução dessa questão, a gente tem que passar por 3 itens muito importantes aqui, ok? Toda questão que tiver depreciação, vocês têm que obrigatoriamente gravar esses 3 itens aqui, tá ok? Então, valor contábil. O valor contábil, pessoal, nada mais é do que o valor do bem registrado na contabilidade, o valor de nota fiscal, ok? Acrescido, obviamente, dos gastos que são necessários para deixar o bem em condições de uso, tá? Como naquele caso teve um valor lá também. Nem sempre a banca coloca aí pra gente esse valor dos gastos extras adicionais, ok? Mas quando tem, ele tem que ser composto juntamente com o valor contábil, com o valor de nota fiscal. Perfeito? Segundo item aí, valor residual, pessoal. O que é o valor residual? É o valor pelo qual espera-se que a empresa recupere deste bem ao final da vida útil, ok? Todo bem, pessoal, ele tem um valor de mercado, né, digamos, não tem a ver com o valor contábil, né? Então, por exemplo, essa caldeira, mesmo no final da vida útil dela, que é de 10 anos nesse exemplo aqui, nesse exercício, ela vai ter um valor, né? Se essa empresa vender essa caldeira, mesmo que desgastada, usada, ela vai conseguir recuperar ali parte desse valor. E esse valor que é recuperado é chamado de valor residual. E esse valor não é depreciado, não é permitido que seja depreciado, ok? E entender também o conceito de depreciação, né? Que é nada mais, nada menos do que o reconhecimento contábil do desgaste natural que os bens sofrem ao longo do período que estão em uso, né? Então, todo bem que está em uso sofre desgaste, pessoal. Então, a caldeira deve ter peças ali que são desgastadas com o tempo, né? Quanto mais usa, mais desgaste tem. E esse desgaste é reconhecido na contabilidade propriamente como a depreciação. Perfeito? Agora, vamos para a resolução, pessoal. A gente tem aqui, então, uma série de dados, né? Primeiro dado aqui importante, o valor que foi pago por ela, à vista, R$ 10.800. A gente vai chamar isso de valor contábil, ou valor que vai ser registrado no ativo. Temos R$ 3.600, que trata-se aqui de despesas que foram pagas para deixar esse bem em condições de uso. E contabilmente a gente tem que agregar esse valor aos R$ 10.800, tá certo? Então o valor do ativo ele vai ser somado, 10.800 mais 3.600. Temos que identificar aqui também que a taxa de depreciação é de 10% ao ano, porque a vida útil estimada desse bem é de 10 anos, perfeito? E se não fosse 10 anos, pessoal, fosse de 5 anos, por exemplo? Aí tem uma regrinha que a gente utiliza para achar a taxa de depreciação, né? A gente pega 100, que representa 100% do bem, do valor do bem, e divide pela quantidade de anos. Com isso a gente chega aí na taxa de depreciação. Nesse exemplo, por exemplo, 100 dividido por 10, chegamos a 10% ao ano. Se fosse 5%, 100 dividido por 5, daria 20% ao ano, seguindo aí essa linha de raciocínio, ok? Então sabemos que a taxa para esse exercício é de 10% ao ano, e nós vamos utilizar essa informação um pouquinho mais para frente, ok? Para reforçar aqui, ó, coloquei mais uma vez que o valor residual de 2.400 ele não se deprecia, não pode depreciar esse valor, pessoal. Ele tem que ser deduzido do valor contábil, perfeito? Como é que ficaria então? Nós temos aqui que identificar que é o mês de agosto, que o exercício está pedindo para a gente, né? Portanto, é o primeiro mês de depreciação desse bem, é o primeiro mês. Por que é o primeiro mês? Porque a máquina ficou pronta para uso no dia 1º de 8 de 2015, tá certo? E a gente só pode depreciar o bem a partir do momento que ele está pronto para uso,
perfeito? É regra contábil também. Se eu tiver comprado, por exemplo, o bem em janeiro e tiver deixado ele em condições de uso em agosto, eu só posso iniciar a depreciação no mês de agosto, tá certo? Se eu iniciar a depreciação no mês de janeiro, fevereiro e março, vai estar errado, tá, pessoal? Contabilmente errado. Então, como é que a gente faz os cálculos para a resolução dessa questão? Temos aqui o valor do bem de R$ 10.800, temos aqui informações de gastos extras, né, para deixar esse bem em condições de uso, de R$ 3.600, e temos aqui informação do valor residual, que é R$ 2.400. O valor da depreciação anual, então, pessoal, como é que a gente chega? R$ 10.800 mais R$ 3.600, menos o que não pode ser depreciado, que é o valor residual de R$ 2.400, que está explícito aqui nesse exercício, ok? Essa soma, pessoal, eu vou fazer vezes 10% e vou chegar nos R$ 1.200. R$ 1.200 aqui ainda não é a resposta, pessoal, porque R$ 1.200 representa 10% ao ano, né? Eu estou falando que R$ 1.200 é a depreciação do ano, e o exercício está me pedindo a depreciação apenas do mês de agosto, né? Então, eu vou pegar esses R$ 1.200, que é o anual, vou dividir por 12 meses e chegar no valor da depreciação mensal, que é R$ 100. E vou identificar se o que o exercício está pedindo aqui é um ou mais de um mês, né? Para a gente fazer o cálculo aqui. Nesse caso, o mês de agosto é o primeiro mês, então a alternativa correta para essa questão é a alternativa B. Perfeito? Se eu não considerar aqui, por exemplo, pessoal, esses R$ 2.400 e depreciar somente com esses dois valores contábeis, eu vou chegar em uma das outras alternativas aqui. Muito cuidado com isso, pessoal. Por isso que eu pedi aqui a atenção de vocês. O valor residual não pode ser depreciado, deve ser deduzido, tá? Aqui nessa conta eu estou deduzindo ele, eu estou fazendo menos, tá vendo? E com isso nós chegamos aí na resposta de R$ 100, alternativa B, perfeito? São muitos detalhes, pessoal, todo exame de suficiência cai questão de depreciação, cai questão onde fala sobre o valor residual, valor depreciável, valor contábil, e nós temos que nos ater a isso, perfeito?